Graça e paz, irmãs. É com muitíssima alegria que nós recebemos cada uma de vocês, viu? Muita alegria em nosso coração. O que eu vou compartilhar aqui com vocês é a respeito do chamado de Maria, mãe de Jesus, que é um chamado extraordinário, de uma jovem que gerou o maior mover de todos os tempos. De uma jovem que trouxe o céu à terra. De uma jovem que cooperou para que Deus virasse gente. Aquele que era, que é e que há de vir. Virasse gente como eu e você. E essa tão jovem mulher foi coroada com a bondade de Deus em ser essa mulher que ia gerar o Filho de Deus. Estou falando aí, estou falando e arrepiando, porque isso é tão grandioso. Você tem noção? Deus estava olhando em toda a terra. Se Jesus fosse voltar, fosse vir agora à terra, será que ele encontraria hoje uma mulher para ele escolher para gerar o filho dele? Jesus veio no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa. Tudo estava alinhado. A palavra de Deus diz em Lucas 1, 26, 35. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir a palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Do Altíssimo Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 26 a 35. Embora alguns filmes, eles mostram, até já compartilhei rapidamente a respeito disso aqui, mas embora alguns filmes mostrem um contexto assim romântico, né, dessa época, de Maria, mas Maria era de uma família muito simples, de uma cidade muito simples, muito mesmo. Maria jamais seria conhecida no mundo inteiro, na história, pelo seu simples contexto de vida. Não. Maria se distinguia apenas pelo seu caráter, algo que às vezes o homem não vê, mas Deus vê. O homem, as pessoas, né, são muito interessadas, às vezes, no que está exterior. Mas Deus vê o caráter. Deus vê o coração. Interessante que Maria, ela não assustou com o anjo. Ela não saiu correndo de medo. Às vezes, Deus fala conosco, só de ouvir a voz a gente sai correndo de medo, sim ou não? Maria viu um anjo e não saiu correndo de medo. Ela não saiu correndo. Mas Maria, ela só queria entender como que vai ser isso. Ela não falou: isso é impossível, não, isso não vai acontecer, não. Ela perguntou: mas como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Ela não duvidou. Porque com certeza Maria estava esperando o Salvador. Maria conhecia as Escrituras. Deus sabia que aquela moça teria tudo para gerar seu filho. Nazaré é uma cidade pequenininha, de 300 a 400 habitantes mais ou menos. Talvez muitos ali daquela cidade deveriam ser parentes,
possivelmente conhecidos todos, que era muito pequena. A extensão de Nazaré era mais ou menos de 700 a 900 metros. Era uma cidade realmente pequena e simples. Maria, ela estava desposada com José, mas ainda não tinha relações sexuais, nem moravam juntos. Eles tinham um compromisso de casamento, um noivado, e não poderiam desfazer o compromisso, a não ser através de um documento de repúdio. Mas, se José, ele repudiasse Maria, ela seria apedrejada até a morte. Ela seria morta. José, como ele amava muito, muito, muito a Maria, ele saiu em secreto. Porque ele sabia o que ia acontecer com ela. Mas um anjo apareceu para José e falou que aquele que ela havia concebido era de Deus, era do Espírito Santo. As mulheres na época de Maria se casavam mais ou menos entre 12 a 15 anos. Era mais ou menos a idade que elas casavam. Essa era a idade de Maria, quando ela concebeu Jesus. Maria recebeu essa incumbência, essa responsabilidade de gerar o Filho de Deus entre 12, mais ou menos, a 15 anos. Hoje, pensa aí no contexto. Uma pessoa com uma idade dessa estaria talvez concluindo o ensino fundamental 2, talvez no ensino médio. Será que hoje nós acharíamos uma moça nessa faixa etária de idade com tamanha responsabilidade em gerar o Filho de Deus? Será que aqui, as mulheres que estão aqui, será que se aparecesse um anjo para nós, falando algo semelhante, será como que nós ficaríamos? Sairíamos correndo? Talvez, né? Talvez. Definitivamente, Maria não foi uma mulher qualquer. Se os pais tivessem revelação de quem foi Maria na adolescência, talvez falariam mais de Maria para suas filhas, principalmente, para que ela fosse modelo para suas filhas. Maria deveria ser modelo para jovens e especialmente para as meninas. O chamado de Maria deu início ao começo do maior mover da história, o dia em que Deus se fez gente. Um chamado está relacionado com um mover. Deus sempre se move em todas as gerações. Deus está se movendo nesse tempo. Deus nunca parou de mover na terra. Jesus, ele deixou um legado para nós. Deus sempre se move em todas as gerações, mas em algumas ele gera coisas novas, através das pessoas que ele chama. Maria foi uma precursora de algo novo que Deus queria fazer naquela geração. Deus usa pessoas específicas em tempos específicos. Para cada tempo, Deus chama a pessoa certa. Aquela de quem ele precisava para agir. Quando Deus foi começar um povo, chamou Abraão. Quando foi libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, chamou Moisés. E quando Deus foi gerar seu filho, ele chamou Maria. Ela não foi chamada para gerar apenas uma criança, e sim para gerar um mover que mudaria o rumo da história. O tempo de Jesus, quando Jesus veio nessa terra, a história da humanidade ela é dividida entre o antes e o depois de Cristo. Como é sério perceber, ser sensível ao chamado de Deus nas nossas vidas. Por que que isso é sério? Porque a sua resposta pode afetar a vida de milhares ou milhões de pessoas. As pessoas não deveriam lidar com o seu chamado como se estivesse escolhendo uma profissão. Um profissional pode afetar a vida de muitas pessoas, mas um chamado pode afetar a eternidade de uma pessoa. O chamado de Maria aponta para o nosso chamado hoje. Tanto como mães, como no ministério de mulheres na igreja, para evangelizar, consolidar as crianças no corpo de Cristo.
Ao falar sobre chamado, podemos entendê-lo sobre aspectos diferentes. Toda mulher deve enxergar sua posição de esposa e mãe como um chamado. Hoje, o diabo ele tem distorcido tanto a mente, as emoções das mulheres, que quantas vezes nós ouvimos mulheres falando que não querem ter filhos. Talvez você conheça alguém. Não querem gerar filhos. Tem medo de gerar filhos. Mas sabia que você e eu, a mulher foi criada para gerar filhos? Isso faz parte da nossa natureza. Gerar filhos. Cuidar de crianças, amar as crianças. Hoje as mulheres não querem ter seus próprios filhos, não querem cuidar dos seus filhos. Quando os têm, quer deixar com empregada, com babá. Eu me lembro, uma irmã minha, ela, quando teve os filhos dela, ela parou de trabalhar e tudo. E um dia, ela não tem Jesus, mas ela quis parar para dedicar aos filhos. E eu me lembro um dia que eu cheguei na casa dela e ela acusadíssima. Porque uma pessoa tinha falado para ela como você parou a sua vida para cuidar de filho, para cuidar de casa, mas não tem privilégio maior. Aquela pessoa, eu falei para minha irmã, olha, você é a mais favorecida de todas as mulheres. Bendita aquela mulher que pode criar seus filhos, que não precisa deixar seus filhos com babá, com empregada. Tem problema trabalhar? Claro que não, né, irmãs? Não tem problema. Mas o nosso principal chamado são os nossos filhos. Se você tem alguém de confiança que você pode deixar seus filhos, sua mãe, sua sogra, uma irmã, uma pessoa próxima, ok, você pode trabalhar tranquila. Você sabe que seus filhos estão bem cuidados. Mas hoje é uma mentalidade de que não é bênção ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, do dia a dia. Mas Deus nos criou como principal função essa, de cuidar. É interessante essa questão da educação, né? Porque eu fui criada, tanto a minha avó, minha mãe, sempre falava de casamento, que tinha que se guardar e tudo. E isso, inclusive, me ajudou a me guardar. Eu não era crente, mas eu tinha temor de Deus. Minha família toda é católica praticante. Não é católico que não pratica, né? Então eu fui ensinada a princípios cristãos. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos de 8 a 9 anos e eu falei para minha mãe que eu queria aprender a fazer crochê porque eu queria fazer meu enxoval. Você vê alguma criança dessa idade hoje falando em enxoval? Falando que quer aprender a fazer crochê para fazer... isso é loucura. Mas por que é loucura? Não é que é loucura uma criança pensar em se casar. A loucura é que os pais, as mães não ensinam suas filhas a desejarem se casar. Eu fui uma profissional secular muito bem sucedida. Muito mesmo. Mas eu não nasci para ser uma profissional bem sucedida, eu nasci para ser mãe. Eu nasci para ser esposa. E sempre desejei me casar e ter filhos. Por quê? Porque eu fui ensinada a ser mãe, a ser uma dona de casa. E eu louvo a Deus por isso. Porque esse é o maior privilégio que uma mulher pode ter. Gerar filhos. E é importante entender que independente da função que uma pessoa tenha no corpo de Cristo, todos que receberam a Jesus como Senhor e Salvador têm um chamado. Se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você só vem para o culto e vai para casa, vem para o culto e vai para casa, come, deve estar obesa, desse tamanho, né? Porque não passa para ninguém aquilo que você recebe. Deus não te chamou para ficar sentada. O Senhor tem muito mais para nós, amadas, do que simplesmente a salvação. Muito mais, mas muito mais. Tem muito mais para você do que só a salvação. O Senhor nos concedeu o privilégio de sermos coroadas
pela bênção de gerar filhos para ele. Assim como Maria. O chamado de Maria é intimamente ligado a nós. Maria gerou Jesus. Mas nós também geramos Jesus no coração das pessoas. Nós, como Maria, temos um chamado específico para gerar filhos. Gerar filhos para Deus. Embora muitas mulheres sejam chamadas, nem todas geram de acordo com o seu chamado. Eva, por exemplo, ela foi chamada para gerar filhos à imagem de Deus. Mas ela não cumpriu o seu chamado, porque não discerniu. Mas agora chegou a sua vez e a minha vez de gerarmos filhos para Deus conforme a imagem de Jesus. Assim como Jesus é, nós seremos e vamos gerar filhos para o Senhor também. Deus chamou Maria na sua juventude. Na juventude é um tempo de vigor. E vigor é sinônimo de força. Para fazer a obra de Deus é preciso ter força espiritual, mas também força física. É por isso que o Salmo 92 traz para os mais velhos. Você que passou das 9... Não vou falar a idade, não. Estava pensando, o chamado é só para as jovens. Né. Por isso que o Salmo 92 traz para as mais velhas a promessa de que eles ou elas serão cheios da força para anunciar a palavra de Deus. Nós somos cheias do vigor, como uma jovem. Às vezes eu fico vendo jovens que eu falo é jovens mesmo, tipo 20 anos, uma canseira, um cansaço, que eu não vejo assim, meu Deus, o que é isso? A Bíblia diz que nós vamos correr como as costas, não vamos nos cansar, não vamos nos fadigar. Essa força vem de Deus, é o Senhor que nos enche de força. Não dá para eu ir não, porque eu não tenho esse vigor, já passei das 9. Não, na verdade eu já estou passando do meio-dia para tarde. Mas o Senhor diz que Ele vai nos encher de vigor. Ele vai nos encher de saúde. Saúde física, saúde emocional. Para corrermos e não nos cansarmos. Olha o que o Salmo 92, verso 12 a 15 fala. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. Assim somos nós. Assim sou eu, assim é você. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Maria, ela se entregou sabendo que poderia morrer. Maria poderia ter morrido. Porque esse José, ela não sabia, ou pelo menos as escrituras não relatam, que um anjo ia falar para José. Mas ela decidiu correr o risco. Davi, quando ele foi lutar com Golias, ele também correu o risco. Não havia ali garantia para ele, vai lá que você não vai morrer. Ele poderia ter morrido? Poderia. Mas ele escolheu arriscar. E ele foi. Quando Deus nos chama, Ele não nos obriga a aceitar. Apenas nos dá uma chance de participar de um projeto divino. O chamado de Deus em sua vida é de fato a grande oportunidade que Deus lhe dá de fazer algo que será contado por toda a eternidade. Isso é um privilégio. Servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou aqui em Manaus, a serviço do Rei. Eu estou aqui em Manaus por um chamado do Rei. Eu tive perdas? Tive perdas. Mas nada compara com aquilo que eu ganho na presença do Senhor. Absolutamente nada. Não tem amor de marido, não tem amor de pai e de mãe, não tem amor de filho, nada que se iguale ao nosso chamado. Nada. Esse privilégio é grandioso demais.
Temos que estar preparadas para dar a resposta certa. Maria, ela não falou, Senhor, me dá um tempinho para eu pensar. Avisa lá seu anjo, avisa lá para o Senhor, Deus, que eu vou pensar se eu quero gerar esse filho para ele. Porque eu vou ter muitas perdas. Eu vou passar por muita dificuldade. Eu tenho que pensar. Maria, imediatamente, ela aceitou o desafio. Imediatamente. Quando nós viemos para cá, quando ficamos sabendo, na hora que falou, sim. Vocês topam? Sim. Meu filho casou no sábado. Da festa de casamento, meu esposo já saiu da festa direto para o aeroporto, porque no domingo ele estaria aqui. Isso é chamado. Maria não tinha os requisitos certos para ser mãe. A visitação de Maria aconteceu através do anjo Gabriel. Em nossa vida, ela acontece no momento quando Deus nos chama para algo específico, dando início a um novo tempo em nossa história. Muitas pessoas recebem o chamado de Deus, mas não respondem de forma definitiva, porque ficam esperando algo sobrenatural. Será que um anjo vai aparecer? Não, eu não fui ainda para esse chamado, porque Deus não falou comigo. Porque não tem esse chamado. Amada, se você precisa de um chamado, eu vou falar aqui agora para você, tá bom? Se eu sou mulher de Deus, se eu estou aqui em nome do Senhor, eu estou te chamando, venha. Você nunca mais vai poder falar que não tem chamado. Eu estou te chamando. Venha. Venha. Venha fazer parte. Venha ser coroada com a graça, com a bondade de Deus. Venha. Venha. Maria, ela atendeu ao chamado. Ela atendeu ao chamado. Todos os que são salvos são chamados para fazer a obra de Deus, como membros do corpo, mas alguns Deus escolhe para uma obra específica, como pastores, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos. Esses 5 ministérios mencionados em Efésios 4:11 são também para edificar a igreja. Se você tem chamado para algum deles, deve discernir e responder a Deus. Tem muita gente que diz que tem esse chamado aqui, que eu falei desses 5 ministérios, mas fica sentado na cadeira. O nosso chamado começa, queridas, quando eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí começa. Eu sou pastora, não por causa de um título, mas por causa de uma função. Desde quando eu converti, eu cuido de gente. Eu me lembro que eu era líder de célula e as pessoas da célula, as mulheres lá da célula, me chamavam de pastora. Eu não sou pastora, eu sou só líder. Por quê? Porque eu já era pastora. Essa que é a verdade. Eu já era. Eu já era. E tem muita gente que diz que tem chamado, mas fica sentado na cadeira. Ou, acorda. Mulher, acorda. Acorda. Quando Deus chama, às vezes pensamos não ser a pessoa certa para o propósito. Lembra de Moisés? Chama o outro, eu não sei falar, eu sou gago. Chama outro, eu não. Chama outro. E Jeremias? Quem lembra o que Jeremias falou? Senhor, eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. Em outras palavras, chama outro, eu não. Eu não passo de uma criança. Talvez você também é assim. Está aí sentadinha. Porque você, como Moisés, acha que não fala bem. Eu travo, pastora. Eu travo porque eu não consigo falar. Sabe quando que a gente começa a destravar? Quando você começa a fazer. Eu tenho autoridade para falar. Sabe por quê? Meu marido não está ali para testificar. Ele falava que eu não era tímido. Eu tinha síndrome de timidez. Se eu tivesse numa rodinha assim, conversando com alguém, e eu percebesse que todo mundo estava olhando para mim, esquece, parava. Travava. Falar desse jeito aqui? Jamais. Sabe que eu gosto de trazer a memória de onde Deus me tirou? Porque isso aqui é um milagre. É um milagre. Mas sabe quando que começa esse milagre? Quando você pisa na água. Eu não sei falar, eu sou tímida, eu travo, mas eu vou.
Eu vou, porque Deus vai me usar. Quando eu liderava a célula, amadas, aconteceu algo, eu já falei isso em alguns momentos, talvez você já ouviu, vou falar de novo. Mas para eu liderar, para vocês terem uma noção, Deus tinha um propósito para mim. De jeito nenhum que eu achava que eu era capaz, porque havia um espírito de incapacidade na minha cabeça, que eu achava que eu não era capaz. E eu me lembro que por uma situação a líder, ela não pôde mais liderar, por causa de trabalho, e ela falou para mim, Maristela, você vai ficando aí até eu resolver a questão do meu trabalho. Eu não era líder, eu estava lá, mas eu não era. Já tinha passado 3 meses. Aí o pastor falou, olha Maristela, eu vou te ungir, tá? Eu falei, como assim? Eu não consigo liderar, o senhor tá louco? Maristela, tem 3 meses você está liderando, você está louca? Como é que é isso, meu pai? Irmãs, aí que eu caí em mim. Gente, eu estava liderando, nem percebi. E foi aí que começou tudo. Tá, mas aquele grupinho, joia. Mas falar para muita gente, nem pensar. Mas Deus tinha um plano maior para mim. Deus, irmãs, não negue fogo. Sabe por quê? Porque Deus vai operar quando você decidir pôr o pé na água. Eu me lembro que aí eu chamei todas as mulheres, né, tal, lá do prédio que eu morava. E tinha uma que trabalhava num asilo do governo lá de Goiás. E ela falou, me chamou para ir lá, olha, me chamou, era mais ou menos 12:00. Ela me chamou em cima da hora. Tanto é que da rua, eu fui direto para lá, nem fui em casa almoçar. Aí eu fui no caminho pensando, o que eu vou falar lá, né? Para esses velhinhos lá. Ela falou que ia ter uma reunião lá. E falei, mas o que é para fazer? Não, igual você faz aí na célula. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Já sei, vou falar para eles que Deus é amor e que os ama. Simples assim, né? Ok. Irmãs, quando eu cheguei lá, era um salão enorme. Era um culto ecumênico, que a primeira dama do estado de Goiás, que era responsável, irmãs, tinha umas 200 pessoas lá. Eu tremia tanto que eu senti o meu couro cabeludo tremendo. Você já sentiu o couro? Eu fui assim. Eu lembro, irmãs, que não. Eu falei, não tem condições isso aqui não. Aí eu lembro que eu fui para de trás, assim, para ligar lá na igreja. Claro que eles vão mandar alguém, né? Falei, olha, liguei para a secretária. Falei, Adriana, é o seguinte, eu estou numa situação assim, assado. Esse aqui é caso para pastor. Manda um pastor aí agora, porque o negócio aqui é sério. Maristela, você vai ter que falar aí, porque não tem nenhum pastor aqui, estão todos em retiro na chácara. Como assim? Tá, a hora que eu voltei, só vi aquele monte de ônibus descendo aqueles velhinhos. Detalhe, um monte de repórter, gente de gravata lá, porque o governo quer aparecer quando tem esses negócios, né? Falei, meu Deus, quando eu entrei, tinham de 700 a 800 pessoas lá dentro. Falei, como que Deus faz isso comigo? Só pode estar doido. Aí, irmãs, falei, Senhor, o Senhor não me chamou aqui para envergonhar o evangelho, nem a mim. Se o Senhor me chamou, aí era assim, culto ecumênico, né? Aí tinha uma pessoa, o padre, que estava representando os católicos, uma pessoa representando os espíritas, e eu, que era só uma líder que tinha acabado de começar a liderar para representar os evangélicos. Ia ser filmado e passou na TV. Aí o padre falou, o espírita falou, aí eu fui falar. Irmãs, eu tremia tanto, mais tanto, e eu falava, o senhor vai fazer alguma coisa com isso. Irmãs, era assim, eu não sei nem tremer do jeito que era. Eu lembro que a minha perna foi assim, ó. Eu lembro que eu tremia aqui em mim, irmãs. Você já tremeu assim? Alguém que... Irmãs, eu lembro que aqui pulava. Eu lembro. Eu nunca mais fiquei daquele jeito, mas era demais. E aí eu fui. Irmãs, quando eu peguei o microfone, eu senti de cima a baixo como uma onda quente. A minha língua adormeceu. Quietou todo o meu corpo. Eu li o texto que acho que é 1 João 4, se eu não me engano, que fala que Deus é amor. Eu li o texto e falei para eles, Deus é amor.
e Ele ama vocês. Irmãs, o povo começou a chorar e a palavra foi aplaudida de pé. Eu fiquei sem entender nada, porque eu não falei nada. Irmãs, foi aplaudida de pé e o povo começou a chorar, recebendo o amor de Deus. Irmãs, foi eu que falei? Fala sério. Naquela situação, não preparei nada. Eu só li e falei que eles eram amados de Deus. Só isso, mais nada. A hora que eu desci e ver os velhinhos tudo me abraçar. E assim, como que é isso, né? Deus, Ele só precisa de um coração. Deus não está atrás de pessoas estudadas, diplomadas, não. Teólogos. Deus está atrás de uma pessoa que é apaixonada por Ele e que tem um coração totalmente para Ele. É disso que Deus precisa, desse coração. É o que Ele precisa e que Ele quer, do seu coração. E que você se disponha. O chamado se discerne na presença... Está olhando o tempo aí? O chamado se discerne na presença de Deus. A obediência é instantânea, mas a revelação é um processo. Obediência, eu me lembro da pastora Marília. A pastora Marília, ela demorou um pouco para vir andar. Estou falando isso porque ela já falou, né, em conferências, já falou a respeito disso, publicamente, do testemunho dela. Mas ela não queria vir a princípio. Mas ela foi orar e jejuar. Até que Deus colocou no coração dela amor pelas crianças. Mostrou para ela aquilo que ia no coração de Deus. Talvez você também não consegue ver as crianças, a não ser que elas dão muito trabalho. A não ser que são seres catarrentos. Mas a única coisa que Deus espera de nós, Senhor, eu não consigo ver isso. Mas eu abro meu coração para ter essa revelação. Para ver as crianças do jeito que o Senhor vê. Eu abro a minha vida para o Senhor me falar comigo. Fala comigo. Como que o Senhor vê as crianças? Eu quero vê-las do jeito que o Senhor vê. Maria se dispôs a obedecer a Deus logo que ouviu a palavra do anjo. Mas ela não entendeu a princípio. Ela não tinha nem noção de tudo que ela ia passar. Mas ela obedeceu. A obediência é o sim, mas a revelação é a compreensão do propósito. Deus não exige uma obediência cega. Ele espera que entendamos a importância do que Ele nos chama para fazer. Não devemos esperar entender o chamado para depois obedecer. É o contrário. Primeiro nós atendemos, obedecemos ao chamado, depois vem a revelação. Vem o discernimento. Maria não ficou perguntando sobre os detalhes. Se ela teria que falar com José ou se Deus mandaria anjo lá. Ela simplesmente obedeceu e disse sim. Com Deus, às vezes, leva tempo até que tudo se cumpra. Depois que Moisés fugiu do Egito, passaram-se quantos anos? 40. 40 anos. Nós somos imediatistas, né, irmãs? Queremos as coisas para ontem. Né? Para ontem. Até que Deus aparecesse na sarça ardente. E somente então ele foi libertar o povo hebreu. Davi, ele foi ungido rei, mas só subiu ao trono muitos anos depois. Já aos 12 anos, Jesus sabia que era o Filho de Deus, mas somente aos 30 anos começou seu ministério. O chamado, ele traz alegria e não peso. Nós não temos que ter peso no chamado, nós temos que ter alegria. Alegria. Olha, tem 3 anos completos, né, que nós chegamos aqui em Manaus. Passamos por algumas situações? Passamos por algumas situações. Mas isso roubou a nossa alegria? Em nenhum momento. A nossa alegria sempre foi intensa, porque a nossa alegria não vem de homens, a nossa alegria vem do Senhor. Aquele que nos arregimentou, é Ele que nos sustenta. É Ele que traz alegria. Existem renúncias, conforme a gente falou. Quando nós convertemos,
Eu fiquei assim apaixonada, alucinada, desde que converti, e meu esposo também. E depois de um tempo, e a gente orou durante um tempo a respeito de chamado, né? Deus nunca veio para falar pra gente, acredita? Até hoje estamos esperando. Aí a gente numa crise tremenda a respeito da questão de chamado. E já tinha 1 ano e meio que nós estávamos orando. E eu me lembro que o meu esposo foi falar com o pastor Luísio. Pastor, está acontecendo o seguinte, tem 1 ano e meio que eu estou numa crise a respeito de chamado. Mas assim, Deus não mandou um anjo, Ele não falou audivelmente a respeito de chamado. Como é que é isso? O pastor Luiz é muito sábio, né? E ele falou o seguinte: eu nunca vi alguém que não ter chamado ter essa crise. E eu nunca vi também o diabo ficar 1 ano e meio na cabeça de uma pessoa para ele ser pastor. Já respondeu, ele saiu de lá aos prantos. Você falar mais nada precisa? Já falou tudo. Amado, se você tem algum tipo de crise de chamado, o diabo não te traz crise em relação a isso. E talvez você está esperando um anjo que talvez nunca vai vir. Então, assim, se você tem dúvida, é porque você tem um chamado. Sabe por quê? Quem não tem, não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem. E todo chamado, ele exige, às vezes, algumas renúncias, né? Pode ser uma profissão, pode ser um salário, um sonho, uma opinião de pessoas. Quando nós dizemos sim, um sonho, uma opinião das pessoas, quando nós dizemos sim ao chamado, esteja preparado, porque você não ouvirá às vezes elogios. Eu e meu esposo mesmo, a gente ouviu muitos. Vocês são loucos? Vocês são loucos de deixar tudo? Irmãs, o último salário do meu esposo foi R$43 mil. E ele foi trabalhar na igreja para ganhar nada. Eu fui para trabalhar 10% do que eu ganhava. Para qualquer mulher casada, dizer que estava grávida era motivo de ser parabenizada. Mas na situação de Maria não era assim. Ela não tinha nem casado ainda e estava grávida. Ela perdeu algumas coisas. Para a gente vir aqui para Manaus, nós perdemos algumas coisas. Eu não tenho. Meu filho às vezes manda mensagem: mãe, é fim de semana. E agora? Para onde eu e a Amanda vamos? Porque fim de semana geralmente vai comer na casa da sogra, da mãe, não é? Aí ele fala: eu não tenho minha mãe e meu pai. A gente perde algumas coisas. Mas o que a gente ganha não tem preço. Não tem preço. Chamada é a expressão da graça de Deus para você. Lucas 1, 28, 30 fala que o anjo falou para Maria: alegra-te, muito favorecida. Eu sou uma favorecida de estar aqui na melhor terra do mundo, com as melhores pessoas do mundo. Eu sou uma favorecida, meu marido é um favorecido. Isso é bênção de Deus. Aquele que deixar, pois, mãe, pai, filho. O que a Bíblia diz? Quem sabe? Vai vir muito mais, não é? Cêntuplos de filhos, de mães. Olha o tanto de filhos, de parentes. Né, Aline? Cadê a Aline? Foi no banheiro. O termo achaste dá a ideia de que Deus estava procurando alguém. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando tudo estava preparado para a sua vinda, inclusive o fato de Deus ter encontrado a pessoa certa para gerá-lo. Vocês acham que Deus não está hoje olhando na terra, procurando um coração? Porque Deus continua movendo aqui na terra. E como que Deus escolheu mover? Através de anjo? É assim que a Bíblia diz que seria pregado o Evangelho? Não. Através de nós, seus filhos, que temos Jesus no coração. Deus quer usar muitas mulheres, mas elas não estão dispostas, muitas, para serem usadas.
Muitas têm seus próprios planos, sua agenda, suas prioridades. E Deus não tem espaço para atuar. Não adianta só ter um chamado, é preciso ter disponibilidade para cumpri-lo. Temos que ter fidelidade em nosso coração. Fazer justamente o que a colocam para fazer é bom, mas ir além é muito melhor. É muito melhor. Quando você faz só o que te pedem, você é mediano, é medíocre, né? Mediano. Você é o morno. Não é frio, nem quente. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser quentes. Devemos borbulhar. Borbulhar. O chamado não é uma questão de fé, mas de amar seu Senhor. Que tanto você ama Jesus? Que tanto você ama Jesus? Para deixar coisas que são importantes às vezes? Lícito? É lícito eu desejar ficar junto com meu filho? É lícito. Mas que tamanho é, que intensidade é essa minha paixão por Jesus? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Filipenses 1, 29. O chamado é para gerar, não é para fazer. Lucas 1,31. Eis que conceberás e dará à luz um filho. Às vezes fazer... Você acha muita gente para fazer coisas, né? Organizar algo, fazer... Mas para gerar, não são muitos. Para gerar filhos para Deus, não são muitos. O chamado de Maria era para conceber, ou seja, para gerar um filho. Deus nos chama também para gerar filhos para Ele. Esse ato de gerar ocorre quando intercedemos por alguém, quando pagamos um preço em oração para que uma pessoa seja salva. Fazer gera peso, mas gerar gera fome de Deus. Ministério é algo gerado em seu espírito e fruto de uma fome insaciável por Deus. O fato de estar casada com um pastor não significa que a esposa tem um chamado ou tem um ministério. Ministério é algo que carregamos dentro de nós. Eu vim com meu esposo, ele tem um chamado pastoral. Eu poderia nem estar aqui agora, sim ou não? Poderia estar na minha casa. A igreja estaria acontecendo normal? Sim, mas eu creio que eu tenho um chamado específico da parte de Deus. Eu estou aqui porque eu amo meu Senhor. Eu estou aqui porque eu amo você. E eu estou aqui porque eu amo também as vidas perdidas que estão lá fora. Eu tenho um chamado da parte de Deus. Não só como auxiliadora do meu esposo, mas eu tenho uma linha direta com o Senhor. A unção vem no chamado. A unção de Deus é que nos capacita a ser e a fazer o que é necessário. Ah, não, pastor, eu não sei conversar. Não sei lidar com o menino de jeito nenhum. Eu não sei, pastor. Aqueles meninos fazem bagunça, eu não sei pôr eles quietos. Eu não sei falar. Amado, se eu não tivesse pego aquele microfone naquele estado deplorável que eu estava, eu jamais iria conhecer o poder de Deus que me capacita. Jamais. E eu já passei por situações assim, eu sempre falo, eu não gosto de adrenalina, eu gosto de coisas previsíveis. Eu gosto de coisas previsíveis, certinha, mas Deus eu já vi, pelo menos comigo, mas eu acho que a maioria, né? Ele é um Deus de adrenalina. Ele gosta, né, às vezes, e por isso acontecem situações, né? E uma vez, uma pessoa nos convidou para estar numa conferência nos Estados Unidos, em Atlanta. Eu nunca preguei nem em Goiânia. Como assim? Eu? Foi a primeira vez que eu preguei em conferência. Eu fui. 15 dias antes, acho que foi mais ou menos 2 semanas antes, eu tive... Ai, Jesus, como é que é o nome da doença lá? Dengue. Eu tive dengue. E aí agora, Jesus, amar, tudo preparado, passaporte, tudo, né? E a pastora Márcia me liga, falou, Maristela, e agora? A gente tem que resolver isso urgente, porque está muito próximo, né? Vou ter que colocar outra pessoa no seu lugar. Falei, de jeito nenhum.
Eu vou sarar até lá. Eu fui com dengue, mas eu fui. Sabe por quê? Eu ia negar fogo? De jeito nenhum. Será que eu estaria aqui agora se eu tivesse negado fogo? Talvez não, não sei. Mas eu não nego fogo não, irmãs. Se Deus diz para eu ir, pode ter certeza que eu vou. E sei que Deus vai me capacitar, assim como Ele vai capacitar você. É a unção que nos dá a direção quando não sabemos qual decisão tomar. É a unção que nos capacita a ser esposa. A unção é a vida de Deus dentro de nós. Quando nós vamos ter filhos, tem muitas aqui casadas de novo, novinha, né? Que não tem filho ainda, às vezes pensa, gente, eu não vou dar conta de cuidar desse menino. Como é que faz para cuidar do menino, né? Um serzinho que vai vir, como é que é isso? Há uma unção. Quando o menino nasce é impressionante. Negócio assim, é algo miraculoso. Quando o menino vem, a gente sabe sim o que fazer. Sim ou não? Aí você vai casar. Gente, como é que é isso? Eu nunca, né? Não sei como é que é. As casadas, na hora que casa, sabe? Sabe. A gente sabe o que fazer, sim ou não? Sabe. A gente sabe. Há uma unção específica para cada coisa, para cada chamado. O chamado é para servir a igreja. Romanos 6:22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Fala, eu fui transformada para ser serva de Deus. Deus chama cada pessoa individualmente para servir na posição em que ela está. Se você é líder, é um servo. Se você é pastor, também é um servo. Maria afirmou, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim. Aquele chamado era pessoal, tinha que se cumprir através dela, não de outra pessoa. O que significa eis-me aqui? Inene. Repete comigo. Inene. No original hebraico significa eis-me aqui. No sentido mais amplo da expressão, que não só quer dizer que eu estou presente, mas que além de presente, eu estou às ordens. À disposição. Pode contar comigo para onde for. Plenamente, inteiramente. E também independentemente de eu gostar ou concordar. Isso significa essa palavra, no original, inene, eis-me aqui. Vai ver que você já falou muito para Deus, eis-me aqui, né? E você nem sabia o que significava. Mas é isso que significa. Senhor, eu estou aqui às suas ordens. Senhor, eu quero ficar em Manaus. Mas eu quero te mandar para Itacoatiara. Ah, Senhor, me deixa aqui em Manaus, capital tão linda. Mas eu quero te enviar para Iranduba. Não, Senhor, por favor, é aqui. Eis-me aqui significa isso que eu acabei de falar. Senhor, conta comigo. Para onde for, plenamente, inteiramente, independente de eu gostar ou eu concordar. Isso significa eis-me aqui. Ao dizer eis-me aqui, Senhor, Moisés acolhe o chamado de Deus para dispor-se a ele. Como seu Senhor, eis-me aqui é diferente de sim, Senhor. De um fiel soldado que responde ao seu capitão. Eis-me aqui. Gênesis 22:1. Deus colocou Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, inene. Eis-me aqui. Deus colocou Abraão à prova. E ele respondeu, inene. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecendo-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ele disse, eis-me aqui, Senhor. E agora? Situação complicadíssima que ele se encontrou. Mas inene não tem volta. Um dia eu disse ao Senhor, eis-me aqui. Inene. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia. Me envia, Senhor. Falei tanto que ele enviou.
Levantou-se, pois, Abraão e foi, porque ele sabia que havia dito, Hinene, para o Jeová Jireh, aquele que é Senhor, mas que também proverá tudo o que for necessário e não precisa temer coisa alguma, aleluia, glória a Deus, não precisa temer, porque nada vai faltar. O Senhor chamou um menino, chamado Samuel. Samuel, este respondeu, Hinene, eis-me aqui. Isaías 6 trata-se do chamado profético de Isaías. Uma tremenda experiência com Deus que levou o servo do Senhor até a sala do trono, onde um coral de serafins adorava ao Senhor. Foi tão grande a experiência que Isaías achou que não sobreviveria. Mas Isaías foi tocado por Deus e perdoado. E então o Senhor fez o apelo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías agora estava preparado para responder, Hinene, eis-me aqui, e acrescentou, envia-me a mim. Aqui, Hinene é consequência de uma profunda experiência com Deus, que não se esgota em si mesma, mas produz um chamado, uma resposta adequada a um envio. Meu esposo, ele ficou preparado antes de mim para ser enviado. Mas o Senhor me preparou. A primeira vez que teve uma oportunidade, o pastor Luísio falou que tinha, né, estava precisando de um pastor em Joinville. Ele mais que na hora, envia-me, eu aqui, ó pastor. E ele me falou, eu desesperei, como assim, meu Deus do céu, tá doido da cabeça. E o pastor Luiz falou para ele, agora não, eu ainda preciso de você aqui. Agora não. Houve outras oportunidades também, agora não. Mas chegou a nossa hora. E nós estamos aqui. Amém? Nesses 3 textos, vimos Deus chamando uma pessoa idosa, Abraão, uma criança, Samuel, e um jovem, Isaías. Todos responderam Hinene, com todas as suas implicações. Servimos ao mesmo Deus de Abraão, de Samuel e de Isaías, que continua chamando seus servos e servas sem qualquer distinção de idade. Deus chama pessoas novas, Deus chama pessoas jovens e Deus chama pessoas idosas. Há espaço para todos. Tem gente que ora a vida inteira, Senhor, fala comigo, se é para eu liderar. Irmãs, não precisa orar por isso. É para você liderar. Chega de orar por isso. Está na hora, levanta e anda. Chega, mulher, está na hora. Mas, qual será a sua resposta para o Senhor? O Senhor quer te coroar com a bondade dele em servi-lo. Quero te falar que é um privilégio. Deixa eu contar uma experiência. Eu era discipuladora, muitos anos isso. E eu me lembro que eu chamei uma pessoa por mais de uma vez para ela vir andar comigo, para ela liderar. Ela gostava de ser líder do teatro. Não, eu já sou líder do teatro. Mas olha, Deus te chama para gerar filhos para ele. Aí falava, e um dia ela falou assim para mim, quer saber, Maristela? Eu odeio crianças. Eu não gosto de crianças. E eu não quero trabalhar com crianças. E eu olhei para ela assim, agora quem não quer andar com você sou eu. Em hipótese alguma você vai liderar as crianças com esse coração horroroso que você tem. Passou um tempo, depois ela, não sei se foi essa palavra que também, que eu não sei o que aconteceu, mas ela, passou um tempo, ela passou a liderar também. Mas eu fiquei chocada com a forma que ela falou. É claro que fala de uma pessoa que não tem revelação do coração de Deus. Eis-me aqui então significa entrega, total confiança e disposição em servir. Eis-me aqui, Senhor. Sua decisão pode determinar o futuro de muitas pessoas. O que você vai fazer
Você vai dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Aqui, sua serva. Como muitos fizeram e ainda faz. Lucas 12:37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Isaías 55, 8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Através de um chamado, Deus interferiu nos planos de Maria. E nesse momento, Deus quer interferir nos seus planos. Você acha que Maria tinha planos? Quero te dizer, ela tinha muitos planos. Meu esposo e eu, quando nós casamos, a gente, na verdade, quando a gente ainda namorava, a gente falava: olha, nós vamos trabalhar muito e nós vamos juntar dinheiro e nós vamos ter muitos imóveis e nós depois, quando a gente tiver com 40 anos, nós vamos viver nossa vida viajando. E nós vamos conhecer o mundo inteiro. E assim nós fizemos. Trabalhamos, conquistamos algumas coisas. Meu marido converteu com 40 anos. Toda a história, todos os planos caíram por terra. Sabe por quê? Porque Deus tinha algo muito melhor para nós. Mas muito melhor do que conhecer o mundo inteiro. O principal legado que podemos deixar são os princípios cristãos. Se alguém for escrever um relato da nossa vida, da sua vida, o que vão dizer? Se alguém for escrever algo a respeito de você, o que vão dizer? Que tipo de herança espiritual você está deixando? Que legado você está deixando? Que possamos deixar palavras de vida eterna para nossa geração e para a vindoura. Que possamos semear coisas boas na vida das pessoas e servirmos de inspiração para muitos. Irmãs, por que nós trabalhamos com crianças? Nós discipulamos mulheres e pastoreamos crianças. Por que nós trabalhamos com crianças? Porque nós vemos, irmãs, o diabo, ele sabe do poder que é começar na vida de uma pessoa enquanto ela é criança. A maioria dos seus traumas emocionais, onde começou, irmãs? Na infância. Problemas na alma das pessoas começam onde? Na infância. É lá que o diabo começa. Agora, se nós chegamos antes, sabe como que eu vejo as crianças, irmãs? O adulto de ontem. Como se eu vivesse no passado do adulto. Eu tenho o poder de mudar a história do adulto. Eu tenho o poder de desfazer as obras malignas na vida daquela pessoa já desde a infância. Você também, amadas, tem o poder de destruir as obras do diabo na vida de uma pessoa. Uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Muito mais. E o diabo, amadas, tem destruído as crianças. A gente não fala muito disso, mas eu estava vendo uns vídeos. Eu vou postar lá no Somos Um para vocês. Daquele Felipe Neto, Lucas Neto, sabe? Irmãs, que destruição, que coisa horrível que eles ensinam para as crianças. Mas nós, às vezes, na igreja, dormimos. Não vemos. E esse tempo passa tão rápido. É um piscar de olhos, elas deixam de ser crianças. E às vezes vão parar. Há muitos anos atrás, tinha uns outdoors em Goiânia, não sei se foi no Brasil inteiro, mas falava assim: adote uma criança antes que o traficante a adote. E eu quero chamar você. Se você ainda não tem um chamado de Deus, eu quero te chamar em nome de Jesus. Venha fazer parte. Venha fazer diferença. Adote uma criança antes que um traficante adote. De fazer parte desse grande exército. Nós temos uma cidade inteira para conquistar. Um estado inteiro para conquistar. Nós estamos orando por 62 pastores para serem enviados. Ainda não vieram, mas eles vão vir. Em nome de Jesus. 62 pastores, irmãs.
Nós queremos abrir 62 igrejas em todo o estado do Amazonas. Amém? E você pode, através de uma criança, ganhar um Paulo, um Aloísio, um Iron. Você não sabe? Porque os pastores, os apóstolos, os mestres, eles não vêm prontos, eles vêm como uma criança. O pastor Luiz, ele foi ganho com 12 anos pelo tio dele, que via as crianças como parte do corpo de Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé, no seu lugar, que você fechasse seus olhos. E diante de tudo que foi falado aqui, eu gostaria que você falasse com Deus. O Senhor está aqui. A seara é grande, irmãs. Deus diz para nós rogarmos ao Pai por trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E quando o assunto é criança, é mais ainda, porque as pessoas, às vezes a pessoa não vai ter o reconhecimento que talvez gostaria. Porque às vezes fala, criança, você lidera criança, porque não vê as crianças como parte do corpo. Eu gostaria de convidar você a fazer parte desse exército. Eu queria que todas as líderes viessem aqui à frente. E você, eu gostaria que você orasse. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. E eu queria que você falasse agora com o Senhor. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Você vai fechar seus olhos agora. E fala com o Senhor. Senhor, Vivi, vem aqui à frente. Você vai falar com o Senhor agora. Senhor, eis-me aqui. Você quer falar isso para Ele? Eis-me aqui. Ou se você não consegue ver que você tem um chamado, fala para Ele, Senhor, eu tenho um chamado. Fala comigo. Fala comigo, que chamado é esse? Se o Senhor tem chamado para todos, eu não quero abrir mão disso. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser serva. A seara é grande. A seara é grande, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Eu quero colocar em tuas mãos, ó Deus, cada uma dessas mulheres aqui. Em nome de Jesus. Pai, ensina-nos a confiar em Ti, sentindo, ouvindo em nossos corações os planos que Tens para nós. Que sejamos sensíveis à voz do Teu doce Espírito, para que assim aceitemos com alegria o que Tens preparado para nós. Que não duvidemos, mas creiamos que Tens ainda muitos planos para a nossa vida e que possamos aceitá-los com o coração cheio de alegria. Pai, em nome de Jesus, mostra a cada uma de nós como o Senhor vê as crianças. Que a gente sinta como o Senhor sente. Que a gente veja a urgência como o Senhor vê. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, que há um espírito de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Irmãs, eu quero fazer um apelo para você. Se você deseja no seu coração fazer parte desse exército de mulheres que desfalcam o inferno para povoar o céu, eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Em nome de Jesus, que nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Irmãs, não é tempo mais de você falar, Senhor, fala comigo. Irmãs, não espera você casar para vir. Não espera, irmãs, você ter filho para vir. Não espera, irmãs, você formar. O tempo é agora, Jesus está voltando. Agora é a hora de você servir ao Senhor. Depois que o meu marido converter, eu venho. Irmãs, o chamado é individual, é para você. O chamado é individual.
Gostaria que você que está aqui à frente se ajoelhasse diante de Deus. Nós trouxemos uma coroa. É simbólica. Mas que você vai levar para sua casa. E você vai orar todos os dias com essa coroa. E você vai falar para o Senhor: Senhor, eu quero ser coroada com essa bondade, com o privilégio em liderar uma célula de crianças. Eu sei que tem aqui algumas líderes da célula de jovens. E se você é da célula de jovens, e você está lá na célula de jovens, eu quero te convidar para estar aqui. Você vai receber essa coroa. E você vai declarar: Senhor, eu quero essa coroa. Eu quero liderar. Eu quero essa unção, em nome de Jesus. Senhor, que nessa coroa vai encharcada com a unção. E quando for cravado na cabeça delas, a luz de Deus vai entrar na cabeça delas. E elas terão, ó Deus, revelação do privilégio em servir ao Senhor. Do privilégio em liderar uma célula. Em nome de Jesus. Pode coroá-las. Irmãs, coloca lá, por favor. Senhor, em nome de Jesus, que o óleo da unção entre na cabeça delas. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, coroa essas mulheres, Senhor. Coroa essas mulheres com a unção, porque elas são coroadas de graça, coroadas de favor, coroadas com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Escolhe o óleo, ó Deus, escorre, Senhor, em nome de Jesus. Capacita, remove, ó Deus. Remove tudo aquilo que impede, todo o medo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, ó Deus.